gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal e hoje com mais um vídeo de leituras do mês, dessa vez o mês de agosto de 2022. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir que se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, deixa seu joinha porque isso me ajuda muito e compartilhe esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que possa se interessar. Não se esqueça de me seguir nas outras redes, Instagram, TikTok, os links são todos aqui embaixo para vocês e participar do meu grupo de promoções, porque lá tem muita promoção boa postada todos os dias para vocês que amam promoção tanto quanto eu. E bora começar o nosso vídeo logo após a vinheta. Como vocês devem ter percebido pela minha voz, estou doente, estou gripada, estou com a sinusite bem atacada, então... Mas hoje é feriado, hoje é dia de gravar vídeo, hoje é dia de produzir conteúdo, então estou aqui produzindo conteúdo para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre os livros que eu li no mês de agosto. Vou começar falando sobre um livro que eu não tenho aqui físico, que uma aluna me emprestou, que foi Joyland. A Júlia me emprestou, ela adora Stephen King tanto quanto eu. E essa foi uma surpresa muito boa, porque eu não conhecia esse livro, não tinha ouvido falar. E eu adorei. Ele se passa em 1973, ele conta a história do Devin Jones. Ele é um livro bem recente, inclusive, acho que é de 2015, se eu não tô enganada. O Devin Jones, ele já tá idoso, ele tá contando a história que aconteceu em um verão em 1973. Então, a história se passa em 1973. O Devin Jones, ele era universitário naquela época, e ele vai para um trabalho temporário em um parque de diversões chamado Joyland, na Carolina do Norte. E lá ele acaba se deparando com a história de uma morte que tinha acontecido ali dentro daquele parque. E ele descobre que aquela moça que morreu, ela foi vítima de um serial killer. A lenda é que o fantasma dela ainda tá lá no parque. Então ele começa a ficar interessado, começa a tentar descobrir um pouco mais sobre o que aconteceu com essa menina. Com a ajuda do Mike, que é um menino que ele conhece, que tem um dom especial, ele acaba descobrindo que aquele espírito ele precisa ser libertado de lá do parque. E ele acaba até descobrindo quem é o assassino, e é uma plot twist incrível, porque eu não tava esperando. E daí acontece muita coisa louca, ele descobre que é um assassino, e eu não vou contar mais pra não dar spoiler, porque esse livro não merece ser lido com spoiler, gente. O mais legal é você descobrir o que, conforme as coisas acontecem, você vai descobrindo e você fica, meu Deus, eu não acredito. O livro tá bem leve, assim, se a gente considerar que quem escreveu foi Stephen King, né? Então... é leve, eu tô falando de um livro de serial killer, eu tô falando que é leve, mas, assim, quem já lê Stephen King, quando lê esse, vai entender, assim, ele não é tão pesado igual os outros, sabe? Mas é incrível, você fica, assim, entretido, sabe? Ele é bem curtinho, você lê rapidinho, porque você fica muito curioso. Acho que eu li em, nossa, sei lá, pouquíssimos dias, foi 2 dias, sei lá. Foi muito rapidinho, é incrível, adorei. Nota 5 de 5. E daí, um outro livro que eu li foi Orestia, ou Oresteia, do Ésquilo. Essa obra, nossa, tô esquecendo de mostrar, né? Eu tenho aqui. Foi uma compra do Clube de Literatura Clássica, né? Que eu assino, na verdade não foi uma compra, né? Foi o clássico de um dos meses. E ela é uma tragédia grega. São 3 peças que compõem a tragédia. Agamenon, Coéforas e Eumênides. E na primeira obra, Agamenon, e ele fala sobre a vitória de Argos. Ele vence a guerra de Troia, né? E ele se vinga pelo irmão Menelau, que perdeu a esposa Helena, né? Helena, ela fugiu com Paris, lá na Ilíada. E posteriormente, a esposa do Agamenon, a Clitemnestra, acho que é assim que fala o nome dela, ela também o trai, e junto com o amante dela, ela acaba arquitetando a morte aí do marido. Na segunda obra, né, que compõe a Orestia, chamada de Coéforas, o Orestes e a Electra, que são os filhos do Agamenon com a Clitemnestra, eles vão vingar a morte do pai, matando a mãe e o amante. Depois que Clitemnestra é morta, ela fica muito nervosa, ela fica irritada e a ira dela acaba se materializando nas fúrias, né? E essas fúrias, elas são vistas apenas pelo Orestes. Isso já acontece lá na terceira obra, que é Eumênides. E o Orestes acaba ficando louco por causa dessa situação. E na última obra a gente tem o julgamento do Orestes em relação ao homicídio, né? A sua mãe, a vingança dele é a mãe. É uma obra muito complexa, assim como todas as tragédias gregas. É cansativa, não é uma obra que eu amo, mas é muito interessante se você gosta de tragédia grega. Se você gosta desse rolê todo aí, então possivelmente você pode gostar. Eu não sou uma grande fã das tragédias gregas, eu leio porque eu acho interessantes
para contextualizar até a literatura que a gente tem hoje, pela importância delas. Dei uma nota 2, que eu achei bem cansativa, até mais do que as outras tragédias que eu já li. Uma outra obra que temos aqui, mais uma peça, é A Tempestade, de Shakespeare. E A Tempestade, essa edição belíssima aqui do Clube de Literatura Clássica. E essa obra eu julguei muito, sabe, quando eles lançaram, porque eu falei, nossa, mais uma obra de Shakespeare, já tinha, né, no clube, e eu não conhecia bem A Tempestade, né, só de ouvir falar. Então, eu falei, né? Mas quando eu li, gente, é muito legal mesmo. Ela é de mais ou menos 1610, 1611, e essa obra, ela se passa em uma ilha deserta, onde o Próspero, que era duque de Milão, ele planeja restaurar a filha dele, a Miranda, que também mora na ilha com ele. Ele planeja voltar ela para a sociedade. Ele evoca uma tempestade que vai acabar levando o barco que tá o irmão dele, o rei Antônio, Duque Antônio, né? Que usurpou a posição dele lá em Milão. Também no barco vem para a ilha, né, o rei Alonso de Nápoles e algumas outras pessoas. E daí lá na ilha acontece muita coisa, o Próspero usa bastante recurso fantástico, ele usa da magia ali para poder fazer o rolê todo acontecer e ele consegue fazer com que o Ferdinando, que era o príncipe filho do rei Alonso, ele se case com a Miranda. Então a Miranda, ela retorna, né, a posição de direito, que era de direito dela como filha do duque, e assim, tudo fica bem. Essa obra é muito famosa porque ela inspirou muitas obras posteriormente, inclusive, e principalmente, na verdade, Admirável Mundo Novo, que eu já falei aqui em algum outro vídeo, porque Admirável Mundo Novo é uma frase que a Miranda, a filha do Próspero, fala. Ela mora na ilha deserta, ela não tem conhecimento, né, das pessoas, dos humanos, ela só convive com criaturas fantásticas, com o pai dela. E quando chegam os homens na ilha, ela fala, admirável mundo novo que tem tais habitantes. E essa frase, ela foi muito usada e inspirou muita coisa. E essa obra é muito legal, muito divertida, ela tem, assim, é muito crítica, mas ao mesmo tempo super leve, é incrível, muito legal mesmo, eu adorei. Eu li assim também em 2 dias, é muito rapidinha, nota 5 de 5. E também nesse mesmo caminho temos Tempestade e Ímpeto, que é do, eu não sei falar esse nome, do Friedrich Maximilian von Klinger. Klinger, não sei, que é alemão, né? Essa peça, Tempestade e Ímpeto, ela é de 1776. E ela foi batizada com esse nome, que em alemão é Sturm und Drang, não sei falar, que é o mesmo nome do movimento que o von Klinger foi um dos percussores, né? O nome do movimento foi consolidado posteriormente a essa obra. Nesse movimento, eles defendem essa literatura mais selvagem, que eles falam estar acima da razão. E nessa obra temos os personagens Wilde, Lafeu, Blasius, Lord Berkeley e a Jane Caroline. Nessa obra, o Wilde, ele tem um amor de infância ali que ele perdeu, que é a Jane Caroline, e ele acaba indo para os Estados Unidos para lutar na guerra, como assim, como se fosse um suicídio meio heróico ali. E um dia antes disso acontecer, ele acaba encontrando a Jane, que é o amor dele que ele procura há muitos anos. Porém, a família da Jane, a família do Wilde, eles são brigados, eles têm uma rixa ali, eles não se dão. Então temos toda essa trama aí dessa briga de famílias, desse amor, essa situação desse amor que não pode se consolidar, que não é facilmente consolidado. E é muito parecido com a trama, não muito parecido, tem muita relação com a trama de A Tempestade, do Shakespeare, né? Por isso que eles são parte do mesmo box. Tempestade e Ímpeto é bem legal, é muito legal também pra você ler, principalmente pra entender um pouquinho do que foi esse movimento, Sturm und Drang, que é como se fosse o romantismo alemão. Eu dou nota 4 de 5, porque eu não me apaixonei tanto, mas é um livro bem legal. E por último, mas não menos importante, temos Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Laranja Mecânica, todo mundo já deve ter ouvido falar. É um romance distópico, publicado em 1962. Ele se passa numa Londres distópica, num futuro distópico na cidade de Londres, de uma cultura extremamente violenta, principalmente quando a gente fala de adolescentes. Temos o anti-herói, que é o Alex, é ele que narra a história, e tem toda uma linguagem muito diferente, é uma gíria que o Anthony criou para
para representar a fala desses adolescentes, que é chamada de NetSat, que é uma língua influenciada pelo inglês, pelas gírias da língua inglesa, pelo russo. E o livro todo é uma sátira à sociedade inglesa. O Alex, ele, junto com um grupo de amigos, eles cometem diversas atrocidades e ele acaba sendo levado para um tratamento experimental para curar ele, para ele ficar bom, para ele não ser mais uma pessoa maldosa. E daí eles fazem nele esse tratamento experimental e ele tá narrando tudo isso. A obra é uma loucura, é uma coisa assim louca. A leitura é um pouco difícil, não diria difícil, mas é um pouco mais, demanda um pouco mais de atenção, porque tem esse vocabulário todo diferente. No final da minha edição, tem um glossário, tem algumas obras que não trazem o glossário, mas eu acho interessante você ler a obra antes de ler o glossário, para você, mesmo com dificuldade, para você ter uma noção do que foi esse estranhamento, para você ter uma noção do que o autor realmente queria passar. E posteriormente, se você achar necessário, você lê o glossário. Acabei não achando necessário. Depois que eu li, quando você vai se habituando, parece que você já tá inserido naquela língua, você já entende do que eles estão falando. Como eu falei, é uma viagem, mas é muito legal, é muito crítico, é pesado pra caramba. Tem estupro, tem assassinato, tem muita coisa pesada. Mas é um livro excelente, ele vale a fama que tem. Eu dou nota 5 de 5, porque é um livro, assim, incrível. E é isso. Essas foram as minhas leituras do mês. Acabamos de começar setembro, eu já tô finalizando a primeira de setembro, então em breve tem mais vídeo de leituras. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu joinha, porque isso me ajuda muito. Compartilhe esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que possa se interessar. E não se esqueça de me seguir nas outras redes. Um beijo, até o próximo vídeo.